Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast da F em parceria e patrocínio da Escobar Engenharia. Ao meu lado, o engenheiro Celso Escobar. Boa tarde, Celso. Boa tarde. E hoje o nosso convidado é o engenheiro Geraldo Canci, diretor regional... Gerente regional do CREA Paraná. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Celso. Obrigado aí pelo convite. Sempre é uma honra estar representando o CREA para a gente falar um pouquinho sobre o nosso sistema aí para toda a sociedade. Seja bem-vindo, né? Já éramos para ter chamado você aqui em uma oportunidade anterior, acabou acontecendo sempre o improviso, apareceram aí os candidatos, agora já aconteceu a eleição e acabou postergando um pouco, mas vamos recuperar hoje. Geraldo, vamos do início. Conta a sua história no CREA, sua trajetória, como você escolheu engenharia. Nossa, né? Na história do CREA, né? Então são 28 anos de CREA já, completados agora em setembro, né? Então, assim, minha história, né? Eu estava no Exército, como sargento do Exército, lá em 95, né? Entrei no quartel em 91, né? Fiquei até 95. E aí nessas histórias de você, na época, olhar em jornal, concurso, né? Me preparando para sair do Exército e tal, né? E aí vi lá o edital, né? Do concurso do CREA, né? E aí fiz a prova, né? Para fiscal, aqui para Foz do Iguaçu, né? Então eu entrei no CREA aqui em Foz do Iguaçu, fiquei em 95 até 2000 aqui em Foz do Iguaçu, daí fiquei um ano em Medianeira e aí retornei para Cascavel. E aí, assim, eu fiz engenharia depois que estava no CREA, né? Então tinha formação de técnico eletromecânica e aí lá já estava com um período aí de uns 8 anos aí de CREA, né? Falei, é aqui mesmo que vão ficar, daí entrei aí fazer engenharia. E assim, a engenharia tava comigo desde de moleque, né? Se a gente pensava assim, o que queria ser? Eu queria ser engenheiro civil. E aí surgiu a oportunidade de estar trabalhando, daí já estava casado, com um filho, o Gabriel estava pequenininho, né? E aí eu comecei a fazer engenharia. E assim, não me arrependo, né? De nenhum momento de fazer engenharia, né? E aí consegui fazer engenharia em 5 anos. Quando eu comecei, eu falei, meu pensamento era que se conseguisse fazer uns 7, 8, né? Você trabalhando 8 horas com família e tal, né? E aí consegui ser laureado ainda com a melhor média, me formar nos 5 anos e ter a melhor média, né? Então acredito que fiz um curso difícil, mas foi com muito empenho, dedicação, vontade, né? Que eu acho que isso que é tudo que a gente vai conquistando no dia a dia, se você fizer com dedicação, com empenho, né? Você acaba talvez não atingindo a expectativa de todos, né? Mas você dando o teu melhor sempre vai sair satisfatório, né? Então acho que dei o melhor, fiz, né? E aí continuei no CREA. Quando eu terminei a engenharia ali em 2011, né? Aí me formei ali no final do ano, em dezembro, né? Colação de grau em janeiro. E aí em 2000, em dezembro, aí o presidente Joel, que estava assumindo o mandato dele aí em 2012, me convidou daí para assumir a gerência, na verdade implantar a regional do CREA lá em Guarapuava e assumir a gerência lá. Então eu fui para Guarapuava, daí em 2012, fiquei lá e foi implantado ali a regional Guarapuava e era para, se desse certo lá na função gerencial, continuar em Guarapuava, né? E aí, no final de 2012, o gerente de Cascavel, que é o Israel, ele pediu um afastamento do CREA para ir trabalhar no estado, foi cedido, né? E aí aí abriu a vaga em Cascavel e aí o presidente Joel me convidou para se eu tinha interesse em voltar a Cascavel. Aí voltei a Cascavel em 2013, né? E aí estamos aí há 11 anos, né? Na gerência em Cascavel. Você se formou lá em Cascavel? Em qual universidade lá? Na FAG, no Centro Universitário FAG. Isso. E aí então, dos 28 anos de CREA, eu tenho aí 15 anos, 16 quase na fiscalização e 12 na função gerencial, né? Bastante fiscalização. Tempo. E como funciona a fiscalização do CREA? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre as penalidades? Bom, o CREA hoje, assim, em termos de penalidades, são várias, né? A gente faz hoje, em termos de fiscalização, tem uma fiscalização de rotina, né? O CREA faz, né? Fiscalizar a construção civil, aí a parte de instalações elétricas, mecânicas e tal, né? Então a gente faz. E aí tem muita fiscalização hoje interna, né? Que a gente consegue fazer cruzamento de dados, né? Hoje tem já fiscalização por imagem na agronomia, né? Então nós temos cruzamento de imagens de satélites, né?
que a gente pega uma imagem de hoje e pega mais uma imagem daqui 5 dias, você já vê o que cultura que é, que fase que é. A gente tem cruzamento de dados com Copel, com INCRA, né? E bancos de dados nosso mesmo, né? Que a gente sabe de quem que é aquela propriedade, que cultura que tem. A gente consulta se tem um profissional responsável. Se não tem, você acaba notificando diretamente, né? Então não precisa mais hoje o fiscal ir a campo, né? E isso vale também, por exemplo, a questão de manutenção de elevadores, manutenção de ar-condicionado, de caldeiras, vasos de pressão. Nós temos tudo isso já registrado no CREA, né? E aí, nesse cadastro nosso, a gente verifica o que tem já a documentação, que tem um profissional, tem uma empresa e consta a RT, a anotação de responsabilidade técnica, e já fica resolvido, mas nós não abrimos processo. Hoje a gente acaba abrindo o processo no que está irregular. Aí o nosso objetivo hoje é combater o exercício legal, é fiscalizar onde que não tem presença de profissional, né? E aí também no caso de empresa, né? Hoje nós temos aí o convênio com a Receita Federal, então nós temos também acesso a todas as empresas que estão constituídas, né? E aí, de acordo com o objeto social dessas empresas, a gente vai verificar se realmente ela está executando um serviço de engenharia. Também nós abrimos um processo para que ela se regularize. E aí, então, o que a gente fiscaliza que está irregular, né? Então, sempre se orienta. É uma fiscalização, primeiro assim, abre-se um processo, mas não se aplica a multa no ato, né? Então, sempre se orienta o arrolado, né? O envolvido ali que tem a irregularidade para que ele regularize. Tem um prazo, se tem falta de documentação que ele providencia, se é falta de profissional, que ele busca um profissional para que faça a regularização. E aí, assim, ele não regularizando, o CREA daí notifica, dando mais um prazo, e lógico, daí quem não se adequar tem a aplicação de multa, né? Por exemplo, hoje se vem essa primeira informação do CREA, que tem 10 dias para apresentar uma defesa, certo. E na data da fiscalização não está recolhida a RT. Ele invariavelmente vai ser multado ou ele pode recolher nessa data posterior antes de dar o prazo da defesa? Pode fazer depois, antes do prazo, né? Assim, a gente fiscalizou, né? Se não tinha documentação, ele fez no dia, fez posterior, antes dele receber o auto de infração, então tem todo um processo de instrução, né? Uma fase de instrução. Se ele regularizar antes dele receber o auto, mesmo o CREA ter emitido o auto, foi encaminhado pelo correio e a pessoa não recebeu, se ele regularizou nesse período, ele acaba sendo arquivado com processo regular. Então, o objetivo do CREA é sempre a nossa fiscalização. E aí, invariavelmente, aí, de 70% do que a gente fiscaliza ainda tem algum tipo de irregularidade, né? Então, mesmo a gente faz um crivo para fiscalizar o que está irregular, que não tem profissional, acaba fiscalizando obras aí que tem ou serviços de engenharia, de agronomia, que tem a participação de profissional. Desses 70%, 50% são irregularidades por falta de profissional, né? Então, assim, a gente acaba tendo um volume grande das fiscalizações, ainda que não tem profissional envolvido. E aí, se ele regularizar, o CREA vai fiscalizar, vai deixar uma notificação no ato da fiscalização. Aí, posteriormente, a gente vai fazer a análise desse processo interno, vai encaminhar um novo ofício para ele, daí sim, dando o prazo de 10 dias. Ele não regulariza, aí nós vamos encaminhar o auto para ele. Nós emitimos o auto, se ele ainda regularizar antes do recebimento do auto, esse processo acaba a gente considerando ele arquivado antes do auto, ou seja, regularizado antes do auto e arquivando, né? Então, assim, a última opção do CREA hoje é multar alguém. O objetivo nosso é o quê? É orientar a sociedade que para todas as obras, todos os serviços de engenharia, a pessoa contrate um profissional habilitado, que esse profissional emita a documentação, faça esse serviço, independente de qual serviço for, dentro das normas, né? Dentro da legislação vigente, né? Para evitar qualquer tipo de multa, né? E que a obra o serviço seja executado dentro das normas, com segurança aí para toda a sociedade. Então, o objetivo nosso hoje da fiscalização é muito mais hoje, talvez, orientativa, né? Do que punitiva, né? Então, a última situação nossa é querer multar alguém, né? Eu fiquei com um questionamento, que assim, Geraldo, o que eu vejo e que às vezes tem acontecido com muita frequência no Brasil, por exemplo, um engenheiro que está desempregado, vou falar aqui do engenheiro civil, tá? Que é a nossa área. O engenheiro civil está desempregado, ele se junta, ele faz uma sociedade com alguém que não é da área da engenharia, um advogado, um dentista, um médico, e começa a construir. E geralmente essas construções não seguem uma norma técnica, e aí entra um pouco na minha área, vira processo judicial,
vícios construtivos, N coisas. Aí você comentou das normas técnicas. Existe alguma fiscalização específica de segmento de norma técnica do CREA? Porque uma coisa que, né, me veio aqui na cabeça, o PIB da... Deixa eu ver aqui. A da Espanha é muito parecido com o do Brasil. E lá o número de construtor e incorporador é muito menor. Porque a fiscalização lá é muito mais severa. O CREA tem algo nesse sentido de norma técnica? Não fiscalizamos. O CREA fiscaliza o exercício profissional, mas não fiscalizamos, vamos dizer assim, a qualidade do serviço, né? A gente entende assim, a partir do momento que a gente fiscaliza que aquela obra tem um profissional, a obrigação é do profissional seguir as normas. E se ele não seguir e essa obra vir dar algum tipo de problema, é responsabilidade dele, né? Então a gente estava conversando, né? Essa é uma conversa nossa interna até do CREA, da gente poder avançar, né? Mesmo que não seja nossa obrigação de fiscalizar a qualidade, mas eu acho que como tem uma norma, né, que nós podemos avançar um pouquinho a nossa fiscalização nesse sentido de fiscalizar se estiver em desacordo com a norma, de a gente tomar alguma providência de orientação ou de ouvir as partes envolvidas por que não está seguindo a norma, se tem alguma justificativa e tal, né? Então é uma tendência da gente, acho que nos próximos anos aí, de amadurecer essa questão. Hoje, no nosso entendimento, né, acho que a gente tem o poder legal de avançar um pouquinho, né, na questão de ir lá e confrontar, que aquele serviço, eu pego assim, um serviço, por exemplo, uma norma que estabelece a construção de uma plataforma, né, elevatória. Lá diz a norma que essa plataforma não pode ter mais de 4 metros de altura. E aí você chega na prática, ela tem mais, né? Então está em desacordo com uma norma e hoje assim, o profissional tem um projeto, tem uma RT de responsabilidade lá, passa sem problema. Não acontece nenhum acidente, passou ileso, né? Agora, se acontecer algum acidente, algum problema, aquele profissional que fez o projeto em desacordo com a norma, assinou aquela fabricação daquela plataforma, assinou a instalação, ele vai ser responsabilizado. Mas eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho antes em prevenção, né? Isso. Prevenir alguma situação de risco que constate e a gente ir por esse caminho da fiscalização de norma, Thaís. Eu vejo uma outra situação. Se você for olhar, por exemplo, na medicina, você tem um especialista para fazer dermatologia, cirurgia plástica, neurocirurgia. Na engenharia não tem nada disso. O recém-formado ele já tem essa atribuição idêntica a um profissional sênior. E mesmo os advogados aí, né, eles passam primeiro pelo crivo da OAB para daí começar a carreira profissional. No CREA não existe muita diferenciação. Nos conselhos regionais, o recém-formado ele já tem a mesma atribuição do engenheiro sênior. Isso vem desde sempre ou como é que chegou nessa concepção? Ela nunca evoluiu ou já teve alguma coisa diferente disso? Não, pelo que eu conheço, sempre foi assim, Escobar. Porque assim, você cursou, o que o CREA concede em termos de atribuições? É analisado de acordo com as disciplinas e carga horária, né? Então, estudou aquela disciplina, aquela carga horária tem as atribuições A, X, Y, Z lá, né? E aí, assim, por lei, foi criado lá os projetos político-pedagógicos dos cursos, né, das engenharias, e assim, definiu-se que aquelas disciplinas, se ele estudar aquela disciplina, tem aquele rol de atribuições. E aí acabou os cursos lá, a engenharia civil, se estudar essas disciplinas, acabam todos tendo aquela atribuição. A não ser que tenha algum curso que tenha diferença, né? E hoje já tem muitos cursos que têm diferença, né? O mesmo título profissional com atribuições diferentes, porque as disciplinas são diferentes, né? Lógico que, por exemplo, pega curso da engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, né? São as engenharias principais que elas seguem, né? Um projeto político-pedagógico meio padrão, né? Com algumas alterações de disciplinas que não interferem nas atribuições, né? E aí hoje tem a possibilidade, né, de você fazer especializações, de você fazer mestrado, doutorado e ir agregando mais atribuições em outras áreas, né? Por exemplo, assim, eu me formo em engenheiro civil. Eu tenho aquelas atribuições da civil, mas se eu quiser, por exemplo, trabalhar em alguma coisa assim na área de elétrica, né, ou de mecânica, vou pegar assim, hoje no CREA, nós temos no Paraná 138 títulos profissionais. Então é bastante, né? E aí entra nas especialidades, né? Eu separo em 2 grandes grupos, o grupo das agrárias e o grupo das engenharias.
nessa questão de especializações, de eu complementar minhas atribuições, se eu fizer uma especialização, né, dentro do grupo das engenharias, ou um mestrado e doutorado, eu vou ampliando minhas atribuições, né? Eu vou apostilando esses cursos, né, essas especializações. Eu ainda consigo migrar para esse outro grupo das agrárias pelo estrito senso, né, que é fazer um mestrado ou doutorado, né? Vamos lá, eu sou engenheiro civil e eu faço um mestrado lá em engenharia de pesca, por exemplo. Lógico que eu não vou ser um engenheiro civil e engenheiro de pesca, vou continuar sendo engenheiro civil com atribuição daquela parte que eu fiz o mestrado. Então não vou ter as minhas atribuições de engenheiro de pesca, mas vou ter a atribuição daquele pedacinho do que eu estudei lá no meu mestrado ou no doutorado. Então isso hoje não se pode cravar mais, o engenheiro civil tem essas atribuições. Depende do que ele estudou, o que ele se especializou, o que ele conseguiu agregar de atribuições do decorrer da vida dele profissional, de especializações, né? Geraldo, eu não sei se isso é um boato que eu ouvi, mas eu entrei na faculdade em 2011. E acho que lá pro meio da faculdade eu ouvi alguma história de que o CREA estava pensando em fazer uma prova semelhante à da OAB. Isso é boato ou realmente houve essa questão mesmo? O sistema sempre está se atualizando, buscando atender à vontade dos profissionais. Vamos dizer assim, o sistema profissional ele tem que seguir muito o que os profissionais querem, né? Então é um sistema nosso, dos profissionais. E aí o nosso sistema ele tem a cada 3 anos congresso de profissionais. Tem o congresso nacional. Para acontecer o congresso nacional tem os estaduais. Para acontecer o estadual, ele acontece os regionais e chega aqui até na inspetoria, por exemplo, de Foz do Iguaçu. E aí você acabou participando, acho, de umas reuniões que a gente fez, onde que os profissionais apresentam as propostas que eles querem que alterem, de legislações, de novas leis, de alterações de leis. E uma proposta que sempre foi apontada nos congressos, né, foi a criação ou de uma prova, de um exame de proficiência para os futuros profissionais a ingressarem ou solicitar o seu registro no novo sistema Confiacrea. E uma proposta que nesse último congresso ela foi aprovada. Então, assim, existe já um pré-projeto, né, tramitando. Lógico que para se criar uma lei isso é demorada, né? Mas então, assim, a grande maioria ou a maior parte dos profissionais da sociedade já entendem que deve ocorrer um exame de proficiência para os novos profissionais. Agora, eu acho que tem que também. Agora, quando que vai ocorrer isso, né? Só após a criação de uma legislação, aí, de uma lei aprovada, né? Eu no meu ponto de vista, no entender, como eu trabalho com patologia, o que eu vejo, né? Acontece muito problema de patologia com os alunos novos, recém-formados. E a gente, como professor, a gente coloca no mercado, né? E ele já inicialmente tem uma atribuição igual ao cara que tem doutorado. O aluno recém-formado, ele pode ir lá fazer um prédio de 30, de 40, pode ser responsável por uma fundação difícil ou uma estrutura metálica com vão grande. E alguns, bastante arrojados, mas sem a base necessária, acabam se metendo a fazer alguma coisa maior do que dar um passo maior que as pernas. Aí acontecem os problemas. Então a gente olha que nas outras profissões tem alguma limitação, né? Ou seja, ser recém-formado, você pode fazer o teu projeto ou a tua execução, mas até aqui, né? Daqui para cima, daí precisaria alguma especialização, alguma coisa a mais, e aí a aprovação do conselho. E na engenharia não tem, é do jeito que você fala. Se acontecer um problema, daí ele vai responder. E o que eu vejo é que estão respondendo. É que não aparece as coisas, só aparece coisa grande, mas acontecem muitas coisas pequenas, assim, que no início da profissão deveria ter alguma coisa ali mais limitante. Concordo contigo, né? Que também ele sai com as atribuições plenas, né? E não tem uma limitação de metragem ou de pavimentos, né? De uma estrutura mais complexa, né? Ele sai com atribuição geral para fazer ilimitado, né? Naquele campo de atuação dele, né? Se é na construção civil, se é na área mecânica ou agrícola, né? Independente, concordo contigo na tua posição, que é algo que daí nós teríamos que alterar o que tem de normativos hoje, né? A legislação tem que ser atualizada, né? O que acontece? Alguns deles confiam muito no software, na ferramenta. Ele acha que se você tiver um software e ali com pouco tempo de utilização, o software vai resolver o problema. Na realidade, não é assim. Você tem que configurar o software, tem um monte de verificações para fazer. Então, não é tão simples quanto parece e a coisa acaba indo para o lado errado. O sistema faz aquilo que você
pede para ele fazer, né? E aí a análise tem que ser feita ainda. É uma ferramenta e quem está por trás da ferramenta não é tão simples de ter essa bagagem. Então, teria que ser uma coisa um pouco mais gradativa, e a gente tem visto alguns mergulharem aí em projetos arrojados, né, sem essa base, e depois a norma tentou corrigir uma coisa com o double check, que é a segunda opinião, que já está lá na norma, né? Dependendo do tipo de obra, está lá para ser feito essa verificação por um segundo profissional. Então, algumas obras grandes estão trabalhando com isso, mas não está cobrindo ainda. Isso ainda está deixando margem para bastante coisa errada acontecer. Infelizmente acaba acontecendo, né? Aí a gente sabe que tem exemplos aí de acidentes, né, que ocorrem, e aí de repente ceifando as vidas de trabalhadores, né, por algo, talvez em alguns casos até por falha do profissional, né? Então o CREA também sempre quando acontece, e aí lógico que infelizmente depois do acontecido, né, sempre é o ideal que a gente conseguisse prevenir os acidentes. Eu acho que as nossas fiscalizações a gente consegue evitar muito acidente, mas não consegue evitar todos, né? E nesses casos que acontece um acidente, um sinistro, uma obra, né, um serviço, o CREA abre um processo, né, para averiguar se houve algum desvio de conduta do profissional, né? E aí, qual que é as penalidades, as maiores penalidades estão sendo aplicadas hoje pelo CREA? Aí, assim, a abertura de um processo, ele pode ser arquivado depois de instruído, né? Aí pode ser aplicado uma advertência reservada, né? Que fica isso registrado na ficha do profissional por 5 anos. Pode ser aplicado uma censura pública, né? Que daí isso dá publicidade, fica divulgado aí no site do CREA. Você pesquisar nas redes, aí você acaba identificando que esse profissional descumpriu uma legislação, o código de ética, né? E aí o mais grave, que é a suspensão temporária de registro profissional. Então, com a nova legislação aí que teve a partir de 2019, se nós pegarmos de 2019, 2020 para cá, da aplicação da nova lei, nós temos muito mais profissionais com registro suspenso que o restante da história. Então, assim, a gente pegar aí, nós temos aí, pelo menos no Paraná, já em torno de quase 20 profissionais nesses últimos 3 anos com registro suspenso. E isso é uma tendência de... E essa suspensão é por 2 anos ou quê? Não é por 5 anos, até 5 anos. Ele pode reaver depois o registro, a própria resolução, a 1090, ela dá esse parâmetro, né? E aí ele pode reaver o registro, tem que cumprir todo um rito ali que está previsto na legislação. Ele pode reaver o registro dele novamente, mas não é tão simples, né? Então, assim, a gente percebe que muitos casos aí que, quando comprovado a negligência, o profissional foi imprudente, ele percebeu que estava fazendo a coisa errada e permaneceu no erro e tal, e colocou em risco aí a vida das pessoas, ou a segurança, ou o meio ambiente, ele está sofrendo penas mais duras agora, né? Então, porque nós tínhamos a nossa lei, a 594, lá no seu artigo 74, ela prevê o cancelamento do registro, né? Mas ela não falava lá com um período, né? Então, somente aí em 2019 que veio uma resolução do CONFEA definindo como que se instrui um processo para suspensão aí de registro profissional, como é que faz todo o trâmite, como é que faz ele faz para recuperar novamente o registro dele, né? Porque senão você cancelava o registro e esse registro ele é eterno, né? Fica cancelado o registro, né? E isso é uma pena muito dura, né? Porque, né? Aí falando com a Thaís aí, que é advogada, né? Por mais que o cara cometa o maior crime que tem hoje, qual que é a pena máxima? 30 anos. E aí o sistema nosso, ele estava aplicando algumas caçando o registro, ou suspendendo o registro definitivamente, e aí muitas vezes esses profissionais entrando na justiça e reavendo o registro. E aí nesses casos agora que tem um novo procedimento que trata sobre essa suspensão de registro, limitando aí em até 5 anos, a gente não tem tido reversão dessas penas, né? Geraldo, eu tenho um questionamento, assim, eu tenho percebido tanto em processo judicial, que chega lá a situação, tem que pesquisar, até chegar no profissional que assinou aquele projeto, a execução. E também eu tenho feito algumas consultorias da elaboração do manual do proprietário, que às vezes chega ali, o mesmo exemplo que eu usei, o cara não é engenheiro,
e foi lá construir para vender e contratou e tal o mestre de obra e aquele colega engenheiro que emprestou o seu registro. Existe algum tipo de, como é que pode dizer, uma penalidade, alguma denúncia a respeito do cara que emprestou o seu CREA? Porque às vezes ele não sabe a burrada que ele está fazendo, né? Sim, eu sim. percebo e falo, não acredito, né? Chega na pessoa, você vai responder um processo judicial, você assinou a execução. Poxa, mas eu nem fui nessa obra. E aí, como é que funciona? Se a gente, na verdade, assim, ele vai, na prática, agora ele vai responder, né? Então, quando você rolar em todo o teu processo, eu acredito que esse profissional ele vai responder pela obra, mesmo ele não ter participado, não ter ido, mas ele que assinou lá o projeto, assinou as RTs de projeto, a execução da obra, ele vai ser responsabilizado por isso, né? E aí o que a gente orienta, assim, não faça isso, né? Você vai estar emprestando o nome, você vai estar acobertando alguém que está fazendo a obra e você cedendo o teu nome. Você é o responsável, né? Se a gente conseguir comprovar isso, quando a gente vai na obra, o fiscal pergunta, né? O engenheiro já esteve aqui, né? Tá vindo. Então, se a gente e o proprietário nos relatar que o profissional não está comparecendo na obra, a gente abre um processo de averiguação da conduta do profissional, né? E aí ele vai ter que se manifestar, por que você não está indo nessa obra? O CREA vai oficiar, ele vai se manifestar. Então, todos esses processos, eles têm os prazos, tem que a ampla defesa de todos os envolvidos, né? Mas aí temos que alguém tem que denunciar o CREA, né? Então, no caso, se ele fez isso, né, emprestou, vendeu, o que seja, o CREA, e tem essa denúncia, ele acaba retornando e fazendo o que ele deveria fazer, né? Sim, porque assim, é o que a gente orienta, né? Eu faço muita palestra aí para os acadêmicos, né? Então, que eles valorizem a sua profissão, né? Que eles não façam esse tipo de atividade de assinar um projeto, de não acompanhar a obra, né? Aquela venda do pacote, todos os projetos com alvará, com a assinatura da execução, e aí depois que entregou e recebeu, já não vai na obra. Porque aquela obra que a tendência é de dar problema, aquela obra que você não vai, que você não acompanhou, você não... Porque assim... E aí tem... eu já vi casos, locou 1,5 metro para dentro do terreno do vizinho. De quem que é a responsabilidade? É do mestre de obra? Não, é de quem projetou. Você que devia ter ido acompanhar, não é fazer a conferência, né? As etapas da obra, né? A orientação, é a obrigação do profissional, né? Eu já tive situações, tudo jurídico, né? Que eu falo, que às vezes não virou processo, essa situação não virou um processo judicial, mas a construtora, visto construtivo na hora de entregar a casa, aí vai falar com o engenheiro, né? Não, mas a culpa não é minha. A culpa é a culpa é do contratante, construiu. Porque ele pegou a mão de obra, ele contratou a mão de obra dele e executou do jeito dele lá na obra. Mas você no final... não estava na obra. Eu falava, mas onde você estava aqui na hora de concretar? Então a culpa é sua, sim. Por isso que você tem que acompanhar a obra e ser assim. Se algo não estiver sendo executado de acordo com o projeto, de acordo com as orientações, o proprietário não quer cumprir aí o projeto, fazer diferente, você dá baixa na tua documentação, você tira a tua responsabilidade, você tem que documentar isso, né? Você tem que, todas as etapas, está documentado, o diário de obra, né? Fazer registro, as informações que você passou, porque senão, lá no final, por isso que tem um engenheiro que é o responsável da obra, né? Tudo que acontece lá, ele tem que fazer parte, tem que ter o conhecimento, por isso que ele tem que cobrar um valor justo para fazer todo esse trabalho da melhor forma possível, né? Não dá para fazer de conta que ele faz de conta que faz um projeto, faz de conta que acompanha, porque lá na frente vai dar problema e ele vai responder. Daí não dá para ele fazer de conta que não vai responder, ele vai responder. É o nome dele, ele que assinou. Então os profissionais têm que ter essa consciência, né? De fazer também o trabalho deles aí de acompanhamento das obras, né? Eu já vi um caso de a obra ter sido construída no terreno do vizinho. E o vizinho ficar quieto. Ele não morava ali e tal, mas construíram errado, o vizinho deixou construir quando estava cobertura. Está construído no lugar errado. Aí vira aquela confusão enorme. E o engenheiro, o arquiteto que estava envolvido não estavam participando diretamente na obra. Era o proprietário executando a obra com os projetos que foi fornecido. E aí, na hora do problema judicial, quem que estava na linha de tiro, o pessoal primeiro é o que assinou a RT de execução. Isso assim, independente, a gente fala assim, aconteceu uma obra, aconteceu um problema, quem que vai ser ouvido? O primeiro a ser ouvido é o profissional que é o responsável pela obra. Possa ele ter culpa ou não, mas é a primeira pessoa, porque é o responsável técnico, né? É você que responde tecnicamente pelo serviço, pela obra. Então,
primeiro a se manifestar vai ter que ser ele, depois o proprietário, outros envolvidos. Mas sempre fala assim, sempre o engenheiro ou o arquiteto ou responsável pela obra, eles vão ser ouvidos. Porque ele responde tecnicamente por tudo que está acontecendo ali, né? Geraldo, mudando um pouco o clima da conversa, me conta uma coisa engraçada aí que já aconteceu no CREA, na sua carreira. Pois é, no CREA, assim, é uma rotina que não tem muitos fatos, né? E ela é uma rotina, assim, o que a gente fala, assim, que de surpresa a pergunta, né? Mas na fiscalização, né? Como na época de fazer fiscalização, chegar em muitas obras, né? Aí que não ter documento, não ter profissional, a um primeiro momento, assim, a pessoa te atende de forma meio áspera, mais rígida, né? E aí depois você explica e tal, né? Toda aquela conversa, e muitos casos, e aí são vários casos similares, né? Aí a pessoa pede desculpa pelo trato que foi, né? Daí mais cordial, mais cortês, aí no final, porque você faz a fiscalização, você faz toda a orientação, ela entende por que tem que ter o profissional, qual que é a atividade do conselho, fazer a fiscalização. Então acho que isso é uma coisa assim que são interessantes, né? Talvez não tão engraçada, mas mais interessante na rotina de fiscalização, né? E aí, em muitos casos, né? De repente, chega na obra, o pessoal querer sonegar informação, né? Não querer dizer quem que é o proprietário, mas aí para quem que está trabalhando, ele não sabe, né? Como é que pode? O cara está trabalhando e não sabe quem que está pagando ele, quem que contratou, né? Então são as coisas, os perrengues, né? Que acontecem aí no dia a dia da fiscalização, que são interessantes, né? Eu vivi isso hoje, né? A gente foi fiscalizar uma obra, chegou lá, né? Todo mundo de coletinho, CREA, veio fiscalizar a obra. Nossa, aquela grosseria, sabe? A gente já se sente, né? Nossa, o que o CREA tá fazendo aqui, né? Pessoa, o que quer? Seco. Aí o Christian falou assim, não, é que a gente quer saber quem que é o responsável da obra, porque a gente realmente quer os engenheiros aqui. A gente tá falando pro engenheiro, né? A gente quer valorizar a profissão, a gente quer saber se tem engenheiro aqui responsável e tal. Nossa, o cara sorriu. É pra isso? Eu falei, tá vendo? A gente tá te defendendo aqui, né? Porque o CREA defende o bom profissional, né? E aí, o momento que defende o bom profissional, a hora que também ele fiscaliza, ele pune o mau profissional, né? É o momento que ele vai... Porque o sentido da fiscalização, do existir do conselho é a defesa da sociedade. É fiscalizar que todas as obras de engenharia, de agronomia, né? Elas tenham a participação do profissional. Porque imagina todas as obras, né? Que a gente olha ao nosso redor do dia a dia, né? E aí fazer uma provocação para todos, né? Olhe ao redor de cada um. É tudo engenharia. Imagine se for feito por pessoas leigas que não têm o conhecimento técnico, né? Não têm o conhecimento científico, né? Começar assim, uma construção qualquer um pode fazer de qualquer jeito, né? Então o CREA fiscaliza para que essas obras sejam feitas dentro, como a gente comentou, dentro das normas, por um profissional habilitado, que tenha um conhecimento técnico, conhecimento científico, né? Que não coloque em risco a vida das pessoas, né? Que a gente, embora ainda que assim, com toda essa fiscalização, acaba acontecendo algum acidente, né? Porque daí nós temos profissionais, tem alguns profissionais que acabam cometendo talvez algumas falhas ou correndo alguns riscos, né? Que assume depois também tem que assumir a sua responsabilidade, mas a grande maioria das obras que é feita profissional são executadas, obras de qualidade que tem aí 30, 40, 50, 60 anos de vida útil, né? Então uma obra bem feita, um serviço bem feito, ela vai gerar segurança para a sociedade e vai ter uma vida longa, né? Certeza. Então, aqui na região, a nossa regional, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra, Toledo, o que mais? É essa região que está a tua abrangência? O Paraná, o CREA Paraná é dividido em 8 regionais, né? Então a nossa regional aqui é a regional Cascavel, que é a região oeste, né? Que pega aqui a Cascavel, vai até Ubiratã, aí Assis, Palotina, Guaíra, né? Marechal Cândido Rondon, Santa Helena, aqui vai... Foz do Iguaçu, né? Vai até aí Capitão Leão das Marcas. Então a região oeste, praticamente os mesmos municípios da MOPA, são 52 municípios aqui, né? E quantos fiscais o CREA tem nessa região? Nessa região aqui nós estamos com 7 fiscais hoje, né? 7. Em Foz? Em Foz 1. Em Foz 1. Mas aí assim, tem um fiscal em Foz, mas aí conta com o apoio de Cascavel, né? A gente faz alguns mutirões, né? Por exemplo, aí o ano passado, quase todo ano, né? A gente traz aí uma equipe, 3, 4, 5 fiscais, passa uma semana aqui intensificando a fiscalização, né? Porque a cidade que tem aí 340 mil habitantes, né? Então tem um volume de obras, de serviços de engenharia que um fiscal não consegue atender, né? Então a gente faz alguns mutirões e lógico assim, né, Escobar, a gente não consegue, com essa equipe hoje de fiscalização, a gente não consegue fiscalizar todos os serviços, né? Por isso assim, nós temos que agora uma etapa a ser vencida, já temos
aprimorando a nossa fiscalização, buscando essa questão de fiscalização por imagens, né? E aí essa fiscalização interna, né? Então a gente gera, por exemplo, no Paraná aí, por exemplo, em torno de 25 mil processos por ano, né, de fiscalizações. Mas certamente a gente faz verificações aí de 300, 400 mil documentos, né? Para uma grande maioria estão regulares. Então não tem necessidade de a gente abrir um processo, um documento de algo que está regular. Então a gente vai abrindo uma fiscalização, um processo para dar continuidade no que a gente não consegue nesse primeiro momento identificar um profissional. Alguns casos ainda a gente consegue, né? Que ainda tem outros conselhos, né? Chega numa construção, tem um arquiteto, ou vai numa área de mecânica, tem o técnico na área de mecânica, tem outro conselho, ou um técnico na área de elétrica, né? Então acaba a gente não localizando a documentação do profissional do nosso conselho, mas tem de outro conselho, né? E a gente considera ainda como regular, né? Mas acreditamos assim que com essa equipe a gente consegue ainda fazer uma boa fiscalização, né? Eu acho que a gente comparar com outros conselhos aí que fazem fiscalizações também, né? O CREA Paraná tem se mostrado aí com um potencial bom de fiscalização, né? Tem conseguido evoluir bastante em termos de tecnologias, né? Em termos de inovação. Por exemplo, hoje 100% dos produtos e serviços aí que são ligados aos profissionais, às empresas, à sociedade, é tudo de forma online, né? Então hoje assim o CREA tem uma plataforma mais amigável, né? Tá buscando avançar nessa questão tecnológica, né? Se atualizar no que tem de melhor no mercado, né? Se precisar de acervo, é tudo online, não precisa... Isso, um acervo hoje tudo online, o profissional, o acadêmico se formou, colou grau hoje, né? Aí ele pode voltar, acabou a colação de grau, é que ele voltar lá para casa dele, se ele tiver com a documentação, ele já pode entrar lá no site do CREA e fazer a solicitação de registro. Se a documentação da instituição do curso está tudo certo junto ao CREA, no outro dia ele está com o registro em mãos. E o CREA tem bastante curso também, né? No site para... Isso, né? A gente, essa questão de curso bem colocada, Thaís. Nós observamos assim que nessa linha que você tem lá de formação, de mercado, a gente entende ainda que tem um certo degrau, vamos dizer assim, né? Da formação para o mercado de trabalho, né? Então, a sociedade, a hora que o profissional se forma, a sociedade exige que ele tem que saber tudo. E a universidade não consegue prepará-lo talvez de forma adequada para uma carga horária mais enxuta, né? É difícil, né? E aí o CREA vem se aperfeiçoando, né? Criou-se o CREA Júnior, né? Que é um programa de aproximação do sistema profissional com o acadêmico, com o futuro profissional. E aí temos os cursos de forma gratuita, né? São poucos cursos, vamos dizer assim, na área de formação técnica, né? Porque a formação técnica, acho que a universidade ela faz de boa qualidade. O que o CREA tem buscado dar um apoio nessa formação na parte de formação pessoal, no soft skill. Desde uma entrevista com o primeiro emprego, falar em público, a questão de liderança, gestão de conflitos, estresse, administração do tempo, compliance. E isso a sociedade exige. O profissional, ele se forma, ele vai ser um líder, vai trabalhar com pessoas, né? E ele tem que ter essa formação também pessoal. Então o CREA está buscando, né? Hoje tem mais aí, acho que em torno de uns 100 cursos, né? Que os profissionais podem fazer e os acadêmicos também, tudo de forma gratuita. Eu faço os cursos do CREA. E aí, gostou de algum? Eu fiz o de... Eu costumo falar engenharia legal, né? Mas não é engenharia legal o nome do curso, era outro. Era sobre perícias, né? Perícia. Essa é a minha área, né? Avaliações de perícia. Se eu não me engano, acho que tinha 80 perguntas, eu acertei 79. Eu falei, que legal, né? Tá afiado. Então, a ideia ali são cursos que também geram certificados para o acadêmico, carga horária, aquelas atividades complementares, né? E assim, tem temas ali que são assim, eu busco na internet tem temas, tem curso, tem palestra, sim. Mas todos esses cursos que o CREA está colocando à disposição dos profissionais, dos acadêmicos, são cursos feitos por especialista. Então o CREA vai lá, contrata, né? Ou faz parceria com a Mútua, com o CREA também, que é um grande parceiro nessa parte de cursos, né? Contrata um especialista naquela área para fazer um curso, e não são cursos lá muito extensos, né? São cursos ali de 2 horas, 4 horas, 6, 10 horas, né? Para o quê? É para aí você formando essa questão na tua formação profissional, vai te complementando, né? Da questão pessoal com a questão técnica, né? Que você está aprendendo na universidade. Então o CREA vem preocupado com essa formação também. Geraldo, nesse sentido, né, nessa mesma linha, o profissional ele tem acesso à norma técnica através do CREA?
Tem essa possibilidade? Tem. Aí o CREA hoje tem um convênio, que é o CONFEA, o Conselho Federal, uma mútua aí CREA, todos os CREAs, né? Tem um convênio com a BNT. São duas partes. Uma para aquisição da norma, então se você for associado, está registrado no CREA e for associado da mútua, for fazer a aquisição, a compra da norma, você tem 66% de desconto da norma. Se você é profissional do sistema, você basta fazer um cadastro no site da BNT, você tem acesso à norma com direito à visualização de 1 hora por norma. Então você consegue visualizar a norma que você quer lá, ficar 1 hora em tela lá, você visualizar a parte que você quer ler, fazer a leitura, né? Então você vai criar um login e senha lá do profissional. Então um convênio aí que o CREA é um serviço aí para os profissionais, né? Então, chegou sexta-feira, né? A hora do nosso merchan. Sextou. Cervejinha, Geraldo? Pô, cervejinha, ainda mais cerveja Providência, né? Providência, Basque Distribuidora. Como diz assim, sexta-feira, vamos tomar as devidas providências para final de semana? Escolhe aí, Geraldo, a sua sucuripa, a mussurana. Tá, se eu falar a minha preferida mesmo, né? É a Weiss. É boa, de trigo, né? De trigo. A minha... De vez em quando tem uma surpresa lá em casa. Tem meu vizinho que vem me surpreende lá com um brinde da Providência, né? E ele já meu gosto traz cerveja Prêmio Weiss lá pra mim, né? Então, a gente vai ficar te devendo agora. Cerveja muito boa. Mas uma IPA, será que... Não, a IPA é boa. A sucuripa é excelente também. Sucuripa. Pega aí a sua. Todas essas cervejas da Providência, e aí não por ser de Cascavel, Thaís, né? Na minha cidade, uma excelente cerveja aí, convido a todos aí que não provaram, deguste uma cerveja. Eu não sabia que era de Cascavel. Degustem uma Providência, tome uma devida providência. Não sabia também. É que aqui é a Basque Distribuidoras que nos faz aí nossa parceria. Mas Providência é excelente. Tome uma devida providência, que você não vai se arrepender. Vai tomar, hoje tem jantar. Hoje a gente vai fazer um jantarzinho e vai ter uma sucuripa. Geraldo, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Adorei o bate-papo aqui. Satisfação enorme tê-lo aqui, né? Levamos o nível hoje, hein? Nossa, hoje foi bom. Eu assisto os podcasts de vocês aqui, fica assim, comovido de ser convidado a vir aqui, né? Todo o pessoal de alto padrão, alto nível, eu falei, tomara que eu consiga manter o nível, né? Das pessoas que estão indo. Certamente. Muito bom. E vai ter um retorno aí. Pode deixar que mais adiante a gente chama de volta aí. Cada conversa com você eu aprendo, Geraldo. Nossa, que bom ouvir isso de vocês, você e Thaís, que a gente tem uma admiração muito grande, né? O trabalho que você vem fazendo na Associação dos Arquitetos Agrônomos e Engenheiros de Foz do Iguaçu, fala assim, uma entidade que está sendo referência, exemplo para todo o estado, para as demais entidades, né? Então, ouvir isso de você, ficou emocionado, ficou orgulhoso aí. A emoção é nossa ter você aqui. A gente agradece muito, Geraldo. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e sempre deixo o CREA à disposição de vocês aí. Obrigado. Pessoal, ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo episódio.